No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Tá aí, bom dia para você, Thiago, bom dia para você, Juliano, e para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória, em todas as nossas plataformas digitais. Uma boa quarta-feira para todo mundo ligado aqui com a gente, para você que está no rádio, está no carrão, aí está curtindo a gente, está tomando aquele cafezinho na manhã fria desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jovem Pan Esporte. Pois é, e quando entrou no ar a rádio aqui, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí pelas plataformas digitais, justamente, Thiago, eu via aqui a tabela, né, da seleção brasileira, jogos da Copa América. Ontem tivemos o empate do Brasil contra a Colômbia por 1-1, o Brasil se classificando para a próxima fase, mas não convencendo, né, Juliano? Quando o Brasil pega uma seleção já pronta, como é a seleção da Colômbia, e vem evoluindo muito o futebol também aqui na América, hoje nós temos Brasil, Argentina, Colômbia e, pasmem, senhores, até a Venezuela com uma seleção que pode botar medo na seleção brasileira. Então ontem foi o grande teste do Dorival Júnior frente à nossa seleção brasileira. Começou vencendo por 1-0 com aquele golaço do Rafinha de falta, depois levou o empate e aí a equipe da Colômbia mandou no jogo. Só deu Colômbia, não venceu o jogo aí por meros detalhes. Então, imagine como vai ser essas quartas de finais da Copa América. E já que a gente está nesse assunto aqui de Copa América, justamente vamos falando então dos jogos, resultados também e as quartas de final, como ficam as quartas de final depois dos jogos de ontem. Antes, falando então sobre os jogos de ontem, os dois jogos que definiram os jogos da seleção brasileira. Tivemos vitória do Brasil enfrentando a Colômbia. Tivemos empate do Brasil enfrentando a Colômbia pelo placar de 1-1, e tivemos lá no jogo da Costa Rica e Paraguai um placar de 2-1 para a seleção de Costa Rica, sendo que a seleção de Costa Rica que precisava fazer 3 se o Brasil perdesse da Colômbia, e acabou fazendo 2 gols em 10 minutos. Então deu aquele susto na torcida do Brasil, mas no final acabou tudo bem. O líder do grupo foi a Colômbia com 7 pontos, depois ficou o Brasil com 5 na segunda colocação, ambos classificados. Amanhã já começam as quartas de final da Copa América para Argentina e Equador, jogo que acontece às 22 horas lá em Houston, nos Estados Unidos. Depois nós teremos na sexta-feira Venezuela e Canadá, também 22 horas. No sábado são 2 jogos. O primeiro jogo acontece às 19 horas. A Colômbia enfrenta o Panamá e o Brasil enfrenta o Uruguai. Nós, às 22 horas, Brasil e Uruguai. Olha o Brasil enfrentando aí aquela que eu considero hoje como seleção pronta, a segunda melhor equipe aqui da América, porque a primeira, temos que confessar, é a Argentina. Depois, em segundo, para mim, vem o Uruguai. Por quê? Porque o El Loco Bielsa, técnico da equipe do Uruguai,
montou o Uruguai há muito tempo, vem trabalhando com essa equipe, ele fez uma renovação no futebol uruguaio. Hoje o futebol uruguaio não depende só mais de jogadores como, por exemplo, o Soares, um jogador eterno ali da seleção uruguaia, que hoje nem convocado é mais para a seleção. E outro, Cavani também, era um jogador uruguaio que sempre era convocado, então era ali, o Uruguai só dependia deles, hoje não. Hoje tem grandes jogadores, há exemplo, por exemplo, os jogadores que jogam no Brasil, no Flamengo, De La Cruz, Arrascaeta, o Vinha, Varela, jogadores aí que fazem a diferença lá na seleção uruguaia, além de, claro, muitos outros verdadeiros craques uruguaios. Então, o Brasil vai ter muito trabalho. E o chaveamento ficou o seguinte: quem passar de Argentina e Equador pega o vencedor de Venezuela ou Canadá, e quem passar de Uruguai e Brasil pega o vencedor de Colômbia e Panamá. Isso quer dizer o seguinte, que nas semifinais a gente pode cruzar de novo com a seleção colombiana. Mas o Brasil ontem se classificou, mas não convenceu. Uma equipe um pouquinho mais forte neste grupo, eu tenho certeza que a seleção brasileira não passaria de fase, infelizmente. Muito bem, mudando o assunto aqui no nosso Jovem Pan Esporte, vamos falando agora um pouquinho de Associação Atlético Iguaçu. Gente, eu conversei com o técnico Rafael Andrade ontem, ele ainda estava na cidade, né, arrumando suas coisas para ir embora. O técnico Rafael Andrade me falava que durante a competição teve até oportunidades de ir para outras equipes, acabou ficando neste projeto do Iguaçu. A gente tem muito para falar em Iguaçu também. Será que os jogadores do Iguaçu esse ano foram bem escolhidos? Será que o plantel era bom do Iguaçu? E se a gente pegar o Iguaçu desse ano, o Iguaçu como um time individual, era um bom time, mas a coisa não encaixou, e isso é assunto ainda para a gente trazer aqui na nossa programação. Hoje não dá tempo, porque o tempo é curtíssimo e tem muita informação. E falando em Iguaçu, então, no último domingo, o Aramis Fernandes, que foi atleta, já vestiu a camisa da Associação Atlético Iguaçu nos anos 80, ele fez a entrega de uma faixa para o acervo de Iguaçu. A gente falou aqui que essa faixa, existem apenas duas, uma com o professor Cordovan de Mello e a outra com o Aramis. Ele entregou então para o acervo da Associação Atlético Iguaçu e falou sobre esse momento muito bacana, em que o Aramis se emocionou, o Rusk se emocionou, todo mundo ficou emocionado com a entrega dessa faixa, então, que foi a de campeão do nosso Iguaçuzão de 1987, campeão na segunda divisão. E o Aramis falou com a nossa reportagem. Alô, Aramis, tudo bem? Alô, Marco Antônio e ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer a equipe da Rádio Colmeia Jovem Pan, na pessoa do Osmair Severino Chorô, diretor, Castanha, professor Ivan, e você também, um grande repórter aí. Agradecer, assim, a receptividade, o carinho que teve na cobertura daquele evento. Agradecer também à diretoria, o presidente Rusk, o diretor Valdir, Dr. Gabardo aí, que receberam tão bem aquela faixa para ficar no acervo do Iguaçu. Eu acho que é o mínimo que eu podia fazer. Fiz questão de levar pessoalmente, podia até mandar e dizer que o nosso Iguaçu se manteve na segunda divisão com dificuldade, é claro. Como eu sempre disse, ninguém entra no projeto para perder, ganhar, empatar faz parte, mas agora já é passado. Serviu como lição e espero que a diretoria continue firme e forte aí. E insisto em dizer que graças ao presidente Rusk e os demais diretores, eles trouxeram para o cenário do futebol profissional o time de Iguaçu, que era respeitado no Paraná. Lamento de ser poucos torcedores, porque esse jogo ele teve o interesse praticamente do estado todo, várias equipes aí de olho nas transmissões, querendo saber, e seria uma oportunidade de torcer dar mais um show como deu tantas vezes. Mas o torcedor é bastante exigente e quando se trata de Iguaçu, eu sei como é que é. De qualquer forma aí, vamos aguardar no próximo trabalho da próxima diretoria ou da diretoria que vai estar envolvida no Iguaçu novamente. Um sucesso para você, para a equipe, Jovem Pan, Rádio Colmeia, equipe Orley do Erro Altaro. Um forte abraço, até a próxima. Abraço para você, grande Aramis, torcedor da Associação Atlético Iguaçu.
O Aramis que veio de Foz do Iguaçu para fazer a entrega dessa faixa, como ele mesmo disse, ele poderia ter mandado essa faixa, mas ele fez questão de vir e entregar então. E tudo isso você conferiu com imagens e som aqui na Rádio Jovem Pan no Domingão. Gente, vem aí a grande decisão do Campeonato Varziano de Futebol. Acontece amanhã, quinta-feira, no ginásio Lauro Miller Soares, em Porto União, a partir das 19 horas. Atenção para os jogos. Decisão do terceiro lugar da chave prata entre Estudiantes e União River B. Depois nós teremos a decisão do terceiro lugar do ouro entre Real Balada e IR Extintores. Na sequência, a grande decisão da chave prata entre Malvin B e Microlan, e depois a decisão da ouro ficando para Point Bebidas e Velha Guarda Show Festa. Mais uma decisão do Campeonato Varziano e eu tenho certeza vai ser casa cheia, ginásio lotado para esta grande decisão. E lembrando também que vem aí a segunda Winterfest com o 26º Enduro das Cachoeiras, aquela promoção bem bacana nós temos aí todos os anos. Esse ano, juntamente essa parceria com a Winterfest, lá no Instituto Greenwald, começa do dia 5, né? Já nessa semana, 5, 6 e 7 de julho. Participe também, então, aí do 26º Enduro das Cachoeiras. E seguindo em frente aqui com a nossa programação, vamos falando agora de Taekwondo, porque a nossa equipe, a equipe de Porto União, esteve participando neste final de semana do 25º Mega Open Internacional de Taekwondo. Nós fomos com cinco atletas, ou melhor, com 4 atletas. As atletas foram a Ana Caroline, a Naomi Clausen Santiago, a Júlia Roberta e também o professor Gerson. E olha, 4 atletas e 5 medalhas de ouro. Que coisa, hein? Isso porque a Naomi, ela participou de 2 categorias e adivinha, hein? Ganhou as 2. Parabéns, Naomi. Ela conversou com a equipe de jornalismo aqui da Rádio Jovem Pan e conta pra gente, então, Naomi, como foi essa experiência de você participar aí em 2 categorias? Oi, Marco Antônio. Foi uma nova experiência para a minha carreira, dessas 3 lutas, e tive um pouco de dificuldade, mas consegui vencer. Naomi, você se sente orgulhosa de trazer tantas conquistas aqui para nossas cidades? Eu me sinto muito feliz e orgulhosa de mim mesmo, pois estou conseguindo alcançar os meus objetivos de ser lutadora. A dedicação do professor Gerson com nós atletas é de suma importância, pois com isso estamos nos tornando grandes lutadores. Valeu, abraço para você, Naomi, parabéns, hein? Olha, gente, como eu disse aqui, para esse campeonato importantíssimo, nós somos aí com 4 atletas. A Naomi participou em 2 competições, então 4 atletas trouxeram para nossas cidades 5 medalhas de ouro no 25º Mega Open Internacional de Taekwondo. Parabéns a vocês, parabéns, professor Gerson, por esse trabalho muito bacana que você faz aqui no Taekwondo em nossas cidades. E olha, essas atletas como a Júlia, a Ana Caroline, aí a Naomi, com certeza a gente vai ver ainda aí numa Olimpíada e nas grandes decisões de mundiais e tudo mais. É o futuro do nosso Taekwondo aqui de nossas cidades. Vamos embora então, falando de Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série B. Ontem nós tivemos 2 jogos, Goiás 2, América Mineiro 1 e Novo Horizontino 1, Mirassol também 1. Com estes resultados, o Avaí, gente, passa a ser o líder absoluto e sozinho desta Série B do Brasileirão. Avaí 23, Santos 22, América 22 e Operário de Ponta Grossa com 22 pontos, os 4 primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Já temos ainda a equipe do Coritiba. Coritiba está subindo na tabela, já é o 8º com 19 pontos, a Chapecoense é a 16ª com 14, a zona do rebaixamento está a CRB com 13, Brusque com 12, Ituano com 8 e Guarani com 6 pontos na competição. E hoje, gente, tem jogo para você que pode assistir de repente e acompanhar o Futebol Clube do Porto. Entra em campo hoje às 15 horas no módulo esportivo
para enfrentar a equipe do Manchester. Para quem não sabe, gente, o Manchester é uma equipe de Imbituba, é uma equipe que trabalha muito, é uma equipe federada, lógico, que trabalha muito as divisões de base. É importantíssima essa equipe, já revelou grandes jogadores e hoje, inclusive, chegou ontem aqui em nossa cidade, já pernoitou aqui em Porto União e faz esse jogo pelo Campeonato Catarinense Sub-21 contra a equipe do Futebol Clube do Porto. A última vez em que o Porto jogou aqui em Porto União, levou muitos torcedores ao módulo esportivo, então fica a nossa convocação para você que é torcedor do Futebol Clube do Porto, hoje, 15 horas, no módulo esportivo, o estádio Armando Satti, acompanhar Porto e Manchester. Além deste jogo, nós teremos Pedra Branca em Imbituba e Caçador e Fluminense de Joinville. Todo mundo hoje, 15 horas, quem puder então, no módulo esportivo, acompanhando o Futebol Clube do Porto. Olha, e hoje tem Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A com os seguintes jogos. 19 horas, Cuiabá e Botafogo. 20 horas tem Vasco e Fortaleza, 20 horas no Liberto Hilsen tem Criciúma e Cruzeiro, hoje 21h30 Atlético Mineiro e Flamengo, Red Bull Bragantino e Atlético de Goiás, hoje ainda Atlético Paranaense e São Paulo. Jogos de amanhã, Grêmio e Palmeiras, Bahia e Juventude e Corinthians enfrentando o Vitória. E o jogo que você vai acompanhar aqui com toda a equipe esportiva da Rádio Jovem Pan, Campeonato Brasileiro, imperdível, hein? Fluminense e Internacional. A gente vai ver aí o Fluminense, agora com o novo treinador, Mano Menezes, assumindo o Fluminense para este jogo de vida ou morte contra o Internacional. Já tem gente dizendo que é irreversível a situação do Fluminense, hoje o último colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos ganhos, gente. Já o Fluminense tem 6 pontos em 13 jogos dentro da competição, então está numa situação desesperadora. E vamos lembrar um pouquinho, voltar no tempo, porque o ano passado o Internacional tinha esse problema. Chamou o Mano Menezes, que tirou o Internacional de um possível rebaixamento. Quem sabe esse ano vai ser isso com o Fluminense. E detalhe, estreando com o próprio Internacional. Então, toda essa história nós vamos contar para você amanhã, a partir o jogo do Fluminense acontece. Então, às 20 horas, 19h30, começa a jornada esportiva aqui na Rádio Jovem Pan para você acompanhar, tá bom, gente? As informações do esporte de hoje eram essas. A qualquer momento eu volto aqui na Jovem Pan com muito mais. Valeu, gente, um abraço, até lá, tchau. Você ouviu Jovem Pan Esporte.